And I want to pray. E eu quero orar. If you have your Bibles, go to Psalms 144. Se você tem a sua Bíblia com você, vai no Salmo 144. And I want to use this as an entrance to my message tonight. E eu quero usar isso como a introdução à minha mensagem essa noite. But Psalms 144 verse 1. Salmos 144, verso 1. And I want us to read this aloud together. E eu quero que nós venhamos ler isso juntos. Are you there? Você já chegou lá? Salmos 144, versículo 1. Yes. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. It's on the screen. Let's read Tá this aqui, ó. together. Vamos ler junto. Vem, Salmo de Davi. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Bendito seja o Senhor da minha rocha, que ensina as minhas mãos para que a peleje e os meus dedos para a guerra. Now, how many know that there is power in prayer? Quantos aqui sabem que existe poder na oração? Prayer activates the heavens. A oração ativa os céus. But it's something even more powerful. Mas existe algo mais poderoso do And que it is isso. the clapping of our hands. E também é o som das suas mãos batendo palma. Now, when you look at the principle of clapping your hands, Quando você vê o princípio de bater palmas, in the Western world, lá no Oriente Médio, lá naquele lado do mundo, when they clap their hands, quando eles batiam palmas, it is in the form of applause. no lado leste, nos Estados Unidos, quando se bate palma, é como se fosse um aplauso. They applause when they clap their hands. É um aplauso, eles batem palma para aplaudir algo. But when you study in the Eastern world, Mas quando lá no Oriente Médio, do outro lado do mundo, when they would clap their hands, quando eles batiam palmas, it was a form of warfare. era um momento de guerra, um momento de luta, de batalha. It was a sign that they were getting ready to go into war. E era um sinal de que eles estavam se preparando para entrar na guerra. So this scripture says, Então o que essa palavra diz? blessed be the Lord my rock, Bendito seja o Senhor minha rocha, who trains my hands for que me war prepara para a batalha. and my fingers for battle. Ele prepara minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. We're going to pray tonight. E nós vamos orar essa noite. And when we pray, I want us to clap our E hands quando nós orarmos, eu quero que nós venhamos a bater palmas. as we're praying and declaring. E nós vamos declarar. Now, I'm not talking about a baby clap. E eu não estou falando aqui em aplaudir assim. Now. Não é assim. I want you to imagine that the enemy's head is between your hands. Eu quero que você imagine que a cabeça do inimigo está entre as suas mãos. The Bible says the enemy comes to steal, kill, and E o destroy. inimigo vem para roubar, matar e destruir. But God says, I've come that you may have life. Mas Deus fala que Jesus veio para que você tenha Come vida. on, everyone say life, E life, todos life. falem comigo, vida, vida. Come on, life, life, Fala life. comigo, vida. So our first prayer point tonight, E então, nosso primeiro ponto que nós vamos orar essa noite, I want us to pray for a fresh anointing and grace for a new season. e nós queremos orar por uma unção fresca, uma graça para um tempo novo nessa igreja. Everyone say, it's a new season. Todos falam comigo, é um tempo novo. Come on, it's a new season. É um tempo novo. Now, prophetically, I want to tell you something. Profeticamente, eu quero te falar algo. When God brings people into your life, Quando Deus ele traz pessoas novas na sua vida, it's to bless you. é para te abençoar. When God adds people to your life, Quando ele adiciona pessoas à sua vida, it is a form of blessing. é uma forma de te abençoar. When God subtracts people from your E life, quando Deus tira pessoas da sua vida, it's to protect you. é para te proteger. Anytime that you're moving into a new E season, todas as vezes que você está entrando em uma nova estação, God will bring new people in your life. Deus vai trazer novas pessoas à tua vida. Your circle begins to change. E a
tua circunstância, as pessoas em tua volta vão começar a mudar. And we're going to pray tonight E nós vamos orar essa noite that a fresh anointing come upon que uma you unção fresca venha sobre você. as you step into a new season, Quando você entrar nessa nova estação da sua vida, that God would anoint you from this night e forward. Deus vai te ungir dessa noite em diante. On the count of 3, No 3, I want you to clap your eu quero que hands, você comece a bater and I palma. want you to open your mouth E eu quero que você abra sua boca. and pray for the fresh anointing and Para que grace. você venha orar pela que essa unção fresca caia sobre você. 1, 2, 2, 3. 3. Come on, clap your hands. Father, right now, Senhor, nesse momento, in the name of no Jesus, nome de Jesus, in the name of em Jesus, nome de Jesus, fresh anointing, que haja uma unção fresca, fresh que haja uma anointing, unção fresca, fresh grace, Senhor, uma unção, uma graça fresca sobre grace esse on my povo, life. Senhor, sobre todas as Fresh vidas aqui grace on my presentes, family. Senhor, na nossa vida, na nossa fresh família. grace on everything Que I haja, touch, Senhor, uma graça em tudo que In nós the venhamos a name of tocar. Jesus. Em nome de Jesus. fresh anointing Que haja uma unção fresca to destroy para que venha destruir every trial of the enemy. toda a tribulação do inimigo, Every toda a obstacle. tentativa de derrubar todo Come obstáculo. down. Que todo obstáculo Come venha ser down. destruído. Que Come venha down. cair em nome do Come Senhor. down. Que venha cair In the name of em nome do Jesus. Senhor Jesus. Hallelujah. Aleluia. All right. Our next prayer point. Nosso próximo ponto. We're praying now Nós vamos orar. that everything that has been stolen Que tudo aquilo que foi roubado de você, or foi taken tirado, by the enemy, tirado pelo inimigo, it must be returned now. vai ser restaurado hoje. Come on, how many know God is a God of restoration? Quantos aqui sabem que Deus é um Deus de restauração? We don't run from the devil. Nós não corremos do diabo. We don't cry and beg, Nós não choramos na cama quente. but we command him to bring our stuff back. Mas nós ordenamos a Ele que não toque nas nossas coisas, que sejam restauradas. Through the authority of Jesus, Essa é a autoridade que Jesus nos deu. we can command the enemy to behave. Nós podemos dar autoridade para que Satanás não venha entrar na nossa família e na nossa casa. And we're praying now, E nós vamos orar. if anything has been stolen in your life, Se qualquer coisa tenha sido roubado da sua vida, some of you, you've lost your joy. alguns perderam a alegria, Some of you, you lost your peace. alguns perderam a paz. Some of you, you have lost some things in this year. E nesse ano, principalmente, muitos perderam But we muitas want to coisas. command it to come back right Mas nós now. vamos ordenar que Deus venha restaurar. On the count of 3, No 3, clap your hands você começa a bater and begin to palma open your mouth. e começa a abrir a sua boca e 1, declarar. 2, 3. Come on, 3. clap. Senhor, nós declaramos pela autoridade Restoration. restauração, Restoration. restauração, Joy. restauração, alegria, Peace. paz, Prosperity. que haja prosperidade na The vida do teu grace of povo, God. a paz de Deus, Come back now. que venha a ser name restaurado of Jesus. em nome do Senhor We Jesus. command everything that's been Nós lost. ordenamos que tudo que tenha Everything sido that's been perdido, stolen. que tudo que tenha sido In the name roubado, of Jesus. que venha a ser restaurado Come now em to my nome de house. Jesus, que venha a ser restaurado na minha Jesus' name. casa, In the name of em nome de Jesus. Jesus. In Jesus' name. Amen. You may be seated. Você pode se sentar. Hallelujah. Aleluia. Tonight I'm going to talk about the gateway to the supernatural. Essa noite eu vou ensinar, vou falar sobre a entrada da porta do sobrenatural. Because I believe tonight Porque eu creio que essa noite God wants to activate a new level of prayer in your life. Deus quer ativar um novo nível de oração na sua vida. If you want to move in the supernatural Se você quer mover no sobrenatural and you want to have a lifestyle of the supernatural, e você quer ter um estilo de vida no sobrenatural, the first thing that must be established in your life a primeira coisa que tem que ser estabelecida na sua vida is prayer. é oração. Prayer. Oração. Prayer. É oração. Prayer. Oração. You cannot expect to produce the miracles of the Bible Você não pode esperar
que venha acontecer os milagres da Bíblia and not imitate Jesus' prayer life. e não imitar a vida, o estilo de vida de Jesus. When you study the great men of Scripture, Quando você estuda sobre o maior homem da Escritura, the prophet Elijah, que um dos maiores nomes da Escritura, que é o profeta Moses, Elias, Moisés, Abraham, Abraão, the apostle Paul, o apóstolo Paulo, there was great power in their life o poder que habitava sobre a vida deles because they lived a lifestyle of era prayer. porque eles tinham uma vida de oração. Prayer is not something that you do, A oração não é algo que você faz, but prayer is something that becomes a part of who you are. mas algo que se torna parte de quem você é. To where no longer you do prayer, Que você não somente ora, but that your life becomes prayer. mas a tua vida se torna uma oração diária. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6 It is the very familiar passage. é uma passagem muito familiar. It is the prayer example of Jesus. E é o exemplo da vida de oração de Jesus. Verses 9 through 13. Do 9 ao 13. Mateus 6. 6, 9 through 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Diz Are assim. you there? Amém? Let's read it together. Vamos ler. Portanto, orem assim: Pai nosso que está no céu, que todos reconheçam o teu nome, que teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Não deixe que sejamos tentados, mas livrai-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Father, I pray that you would bless this word tonight Pai, eu oro que tu abençoe essa palavra essa noite, and that you would use it to build your kingdom. para que tu use, para que construa o teu reino, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. We're talking about the gateway to the supernatural, Nós estamos falando sobre os portões do sobrenatural. and I want to focus really on the mechanics of prayer. E eu quero focar essa noite na mecânica da oração. Because if you are going to produce something in your life, Porque se você nasceu para produzir algo na sua vida, you must first understand how it works. você primeiro tem que entender como isso funciona. You know, when you want to learn how something works, Quando você deseja aprender como algo funciona, you have to go back to the original blueprint. você vai lá no manual original para ver como aquilo funciona. For example, Por exemplo, this is a microphone. isso aqui é um microfone. If I want to know how microphones work or Se eu, design a se eu microphone, quiser saber como esse microfone foi construído e como ele funciona, if I want to design a microphone, se eu quiser um dia construir um microfone, I don't look at the current microphones that are out right now. eu não olho para os microfones que estão na prateleira das lojas hoje em dia. I have to go back to the original blueprint Eu tenho que ir lá no original, lá atrás, para ver como o microfone foi construído, to really understand how it was built. para que eu possa entender como foi construído e para que servia. The reason we pray A única razão que nós oramos and the number one objective of prayer e a razão número 1 da nossa oração is not for power. não é para poder, It's not for anointing. não é para que tenhamos mais It's unção, not for miracles. não é para milagres. The main objective of prayer A razão maior de uma oração, da is oração, communication. é comunicação. The reason we pray is to receive communication from heaven. A razão que nós oramos é que recebemos a comunicação que vem do céu. When we pray, we don't pray what we want. Quando nós oramos, não devemos orar somente o que nós queremos. Prayer is not bringing your list to God, Oração não é você fazer uma lista gigante e mostrar para Deus o que você quer. but prayer is getting God's perspective Mas oração é você buscar no coração de Deus o que Ele quer para a sua vida.
And then you pray what he shows you. E aí você ora aquilo que ele te mostra. It's getting heaven's perspective, É ter o prospecto do céu para você. heaven's original design, É aquilo que Deus desenhou no céu para você antes de ele ter te formado. and then you pray it into the earth. E aí você ora aqui na terra para que venha se manifestar aquilo que ele desenhou no céu para você. Come on, everyone say, Lord, teach me how to pray. Fala comigo, Senhor, me ajude a orar. The first thing that you need to understand A primeira coisa que você tem que entender, is that when you read the scriptures on prayer, quando você lê as escrituras sobre oração, the first thing that you see is the disciples coming to Jesus. a primeira coisa que você vê é os discípulos vindo até Jesus. And they begin to make a desire known in their hearts. E eles começam a transpassar, a mostrar para Jesus os desejos que estavam no coração deles. And they say, Master, teach us how to pray. E ele fala, mestre, nos ensina a orar. The first thing Jesus taught his disciples, E a primeira coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos it wasn't to prophesy. não foi profetizar, It wasn't to sing. não foi cantar, It wasn't to dance. não foi dançar, It wasn't to preach. não foi pregar. The first thing Jesus taught his A disciples primeira coisa que Jesus ensinou aos seus was discípulos how to foi pray. como orar. And when you become a believer, E quando você se torna um cristão, the first thing that you have to learn a primeira coisa que você tem que aprender is how to communicate é with your como se Father. comunicar com teu pai que está no céu. Because how can you know what to do Como você vai saber o que fazer if you don't know how to communicate and se get você não instruction from heaven? sabe como se comunicar com seu Criador e saber como é que você deve se portar aqui na terra? You have to learn how to pray. Você tem que aprender a orar. You do not come out of your mother's womb knowing already how to pray. Quando você saiu do ventre da sua mãe, você não saiu já sabendo orar. You have to learn how to properly pray. Você tem que aprender, buscar aprender como orar de maneira própria. No one in here is born a great prayer warrior. Ninguém aqui nasceu um guerreiro de oração. We learned over time. Através do tempo aprendemos a ser intercessores. And just like anything else that you want to learn, E como qualquer outra coisa que você realmente tem o desejo de aprender, you have to get around people who pray. você tem que se envolver com pessoas que oram. If I want to get better at something, Se eu quero me tornar melhor em algo, I need to go where there are people that are better than me. eu tenho que me cercar daquelas pessoas que fazem melhor do que eu. So if I want to learn how to pray, Então, se eu quero aprender a orar, I need to be around praying people. eu tenho que ficar perto de pessoas que oram. People that have a real prayer life. Pessoas que têm uma vida de oração verdadeira. I'm not talking about people that only pray when they're in danger, Eu não estou falando aqui de pessoas que só oram quando estão em perigo. or people that only pray when they eat their food. E pessoas que oram quando eles estão comendo a sua refeição. But people that pray because they know they need God in their life. Mas pessoas que oram porque eles sabem que precisam de Deus na sua vida. Some of you in here, Alguns aqui, you are not growing in your prayer life você não está crescendo na sua vida de oração because you're hanging around the wrong people. porque você está com as pessoas erradas à sua volta. Your circle is not including people of prayer. O seu círculo de pessoas não inclui pessoas de oração. Growing up, Necessita crescer. my parents are pastors. Quando eu ainda era uma criança, meus pais, I grew up in church. eu cresci na igreja. I'm the youngest of 3 children. Eu sou o mais novo de 3 filhos. And I remember my mom always sitting me on the row with the mothers or the older people who pray. E eu lembro que minha mãe não deixava eu sentar com as crianças. Ela me fazia sentar com os velhinhos da igreja que oravam. And those old mothers would pray.
E aquelas velhinhas, aquelas mães, elas oravam e oravam e oravam. And tears would come down their eyes. E ali eu começava a olhar para elas até elas começarem a And they chorar. would cry out for their children. E elas começavam ali a clamar pelos seus filhos. They would cry out for their E pastor. elas começavam a clamar pelos seus pastores. And all of a sudden, I would feel something come on me. E de algum modo ali eu começava a sentir alguma coisa vir sobre mim. As if their prayers begin to apprehend me. Como se a oração delas estivesse me contagiando de algum modo. Because that's what happens. Porque é isso que acontece. When you get around people who Quando really você pray, se cerca de pessoas que verdadeiramente their oram, prayers begin to as chase you down. orações delas começam a te Their cercar prayers begin também. to touch you. Elas começam a te tocar de alguma Their maneira. prayers begin to A affect oração you. delas começa a te afetar de Because the alguma Holy forma. Spirit Porque o Espírito Santo is moving through está them movendo através and da vida bringing a delas. change in E your está heart trazendo uma mudança no seu because coração. of the power of Que é o poder prayer. da oração. Come on, everyone say, I need to learn how to pray. Fala comigo, eu preciso aprender a orar. When you are moving into the supernatural, Quando você começa a mover através do sobrenatural, after the desire to learn how to pray, depois de você ter esse desejo de aprender a orar para se tornar um com Deus, you must now know the purpose of prayer. você tem que saber o propósito da oração. As I stated earlier, the purpose of prayer is communication. Como eu disse antes, o propósito da oração é comunicação. And also, if you are a person of prayer E se você é uma pessoa de oração and you want a real relationship with Jesus, e você quer um relacionamento verdadeiro com Jesus, you will be driven to a place of prayer. você vai ser levado a um lugar de oração. Something will drive you to pray. Algo vai te levar até esse lugar. How can you say you're in love with someone Como você pode dizer que você ama alguém and you have no desire to talk with them? e você não tem desejo de falar com aquela pessoa? When you are in love with someone, Quando você está apaixonado, está amando alguém, when you enjoy talking to someone, quando você curte conversar com alguém, every opportunity you have, toda oportunidade que você tem, you desire to hear their voice. você quer ouvir a voz dele. You desire to be in their presence. Você deseja estar de frente com aquela pessoa, na presença daquela pessoa. How many of you have best friends in here? Quantos aqui têm melhores amigos? Come on, raise your hand if you Se have a você best tem um friend. melhor amigo, levanta a mão. You know, when you have best friends that you love, Quando você tem melhores amigos que você ama, these are individuals esses são pessoas that when you hear their voice, que quando vocês escutam a voz deles, joy pops in your heart. alegria surge no seu coração, Yes. não é? There are people that when you hear their voice, Existem pessoas que quando você escuta a voz delas, you become happier. você se torna mais feliz. Oh, I'm so happy to see you. Oh, Aí você fala, tô tão feliz em te I ver. missed you all day long. Eu sinto tanto a tua falta. Come on, you females, you have your best friends. Vocês sabem bem disso, né, mulheres? Vocês Come são on, assim, hair né? salon, Vocês fazem festa. nail salon. Especialmente quando chega no Come salão. on, shopping. Quando chega ou encontra alguém no shopping center. Come on, you guys get together and you guys are happy. Vocês ficam felizes de ver umas as outras, Come né? on As now. amigas. Yes. Não é? It is the same way when you want a relationship with Jesus. É a mesma coisa que quando você está num relacionamento com Jesus. Come on, if you're married in here, raise your hand. Se você é casado, levanta a sua mão aqui. If you are married, Se você é casado, you understand você entende. the strength of your relationship A força do seu relacionamento is based on what? é baseado no quê? Communication. Comunicação. When the communication lines are broken down, Quando a comunicação é quebrada entre um casal, what's going to happen to that relationship? o que acontece com o relacionamento It's deles? going to crumble. Desmancha.
Why? Because there is no Por quê? communication. Porque não existe comunicação. And if you're going to be successful in your walk with God, E se você quiser ter sucesso na sua caminhada com Deus, if you're going to move in power, se você quer mover no sobrenatural, if you're going to see the kingdom of God released in your life, se você quiser ver o reino de Deus ser liberado na sua vida, you don't need to fall in love with the things. você não precisa se apaixonar pelas coisas. You need to fall in love with the source of power. Você tem que se apaixonar por aquele que pode te dar as coisas. The children of Israel, O povo de Israel, they stayed in trouble eles estavam sempre em problemas, because they fell in love with the blessing more than the blesser. porque eles amavam mais a bênção do que quem abençoava. They pursued the wrong thing. Eles buscavam as coisas erradas. Matthew 6:33. Mateus 6:33. Seek ye first the kingdom of what? Buscai primeiro o quê? And all of his E righteousness. toda a sua justiça. And what? E mais o quê? All of these things shall be E todas as outras coisas vão acontecer o quê? added unto you. Serão acrescentadas. So guess what? When we wake up in the morning, Então o que acontece? Quando acordamos pela manhã, the first thing that we need to do is a primeira coisa que a gente deve fazer é: we need to seek the kingdom. nós temos que buscar o reino. Putting God first. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Why is it so important? Por que é tão importante colocar Deus em primeiro lugar? Because when you put God first, Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, it now brings balance in your life. isso traz equilíbrio à sua vida. When God is not first, Quando Deus não é prioridade na sua your vida, life is like a sua this. vida é toda desbalanceada. But when God is first and the Mas quando kingdom is first, Deus é primeiro, balance comes. o equilíbrio vem para sua vida. Provision comes. A provisão ela vem para sua vida. Resources come. Os recursos vêm para sua vida. Everything you need Tudo que você precisa begins to chase you down começa a vir atrás de você, because you have set a priority. porque você colocou na tua vida uma prioridade. God is E você colocou Deus em primeiro then He lugar na will sua bring vida. everything else in E your life. tudo demais Ele vem e acrescenta na sua vida. Come on, everyone say the kingdom first, the kingdom first. Fala comigo, reino em primeiro lugar. Jesus had such a dynamic prayer life Jesus tinha uma vida dinâmica de oração. that He would even spend all night praying, Jesus orava a noite toda, crying out to God. clamando a Deus. Oh, Jesus. Do you know why Jesus prayed so much? Você sabe por que Jesus orava muito? The Bible says many times that Jesus, after ministering, E muitas vezes, depois de ministrar, He would run ele saía do povo, ele corria para algum lugar, or He would go in the mountains e aí ele ia para as montanhas, and He would pray. e ele orava. Then He would come back out, E depois ele saía. fulfill His mission, Ele fazia o ministério dele, and then He would go back. e depois ele voltava para a oração. E orava de novo. He would come back. E depois ele He would voltava, worship. ele He would ministrava, prophesy. ele He would do profetizava, miracles. ele fazia milagres, And then He would go back. mas depois ele voltava He para a would vida pray. de oração. He would come out. Ele saía, He would give direction. ele dava direção, He would give vision. ele dava visão. And then He would go back. E aí ele voltava para a vida de Then He oração. would go pray. E ele orava. How is it possible Como era possível? Jesus, Jesus, who was God, quem era Deus, the Bible says that He was fully God a Bíblia diz que ele era Deus and He was fully man. e ele era homem. Listen to that. Ouve isso. He's God, Ele era 100% Deus but He was also fully man, e 100% homem, just like you and I. assim como eu e você.
So why did he have to pray so much? Então, por que ele tinha que orar tanto assim? Because as a human, Porque como humano, we get tired. nós ficamos cansados. As a human, Como humanos, we get hungry. nós ficamos com fome. So Jesus had to pray so much Então Jesus tinha que orar tanto assim to sustain para que ele se sustentasse the level of power o nível de poder that he was moving que in ele queria operar as a man. como homem. The miracles, Os milagres, the power, o poder, the prophecy, a profecia, the helping, a ajuda que ele dava, it was all fed through his prayer life. tudo isso vinha na vida dele através da vida de oração que ele tinha. He was praying Ele orava to refill para que ele pudesse and refill encher de novo, and encher de refill novo, and encher de refill novo, to pour out. para que ele pudesse derramar sobre o povo. Jesus had to pray Jesus tinha que orar, because the work that God gave him porque a tarefa que Deus deu a ele should never distract him nunca podia ser distraído, from the source of power to do the work. porque quem dava o poder a Deus, e ele tinha que buscar esse poder diretamente de Deus. Did you see that? Você entendeu isso? He had to pray Ele orava so he didn't get distracted para que ele não se distraísse com outras coisas, on the works pelo trabalho que ele fazia, more than the source. mais do que aquele que dava o poder para ele exercer. If you want to see the manifestation of God in your life, Se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida, you have to focus on the source of power. você tem que focar da onde vem o seu poder. And it is the presence of God. É na presença de Deus. It is humbling yourself. É se submetendo à vontade de It is Deus. surrendering to God. É se rendendo a Deus. And sometimes it requires E laying on your muitas vezes face. você vai ter que deitar no chão e colocar teu chão no pó. Sometimes it requires crying out all E night muitas long. vezes você vai ter que orar a noite toda, chorar na presença Sometimes dele. it requires giving up food at night. E muitas vezes você vai ter que deixar de comer para estar na Sometimes presença it dele. requires shutting off your phone E muitas vezes você vai ter que desligar o teu telefone para estar na presença dele. because you don't want to get distracted, Porque você não quer ficar distraído. because you're after something. Porque você está buscando algo para sua vida. Você está buscando algo para And sua when you vida. are after E something, você está buscando algo para... you don't care about anything else. Você não está preocupado com nada The only mais. thing you care about A única coisa que você está is I preocupado need to touch God. é que você precisa tocar em I Deus. need to touch Você heaven. precisa um toque de I Deus. need heaven right Você here. precisa que o céu I need venha até heaven você e right te now. toque. E você precisa the agora. name of Em Jesus. nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Can I tell you, Eu posso te falar algo. when you want to go to a new level, Quando você quer entrar num novo nível na sua vida, always say this. sempre fale isso. New levels, Fala comigo. New Novos níveis. Não vai fazer muita diferença por causa da cultura, mas é assim: novos níveis, novos diabos. when you go to new levels, Quando você vai em novos níveis na sua vida, there are new obstacles that you're going to have vai to overcome. haver obstáculos ainda maiores. New devils that you have to face. Você vai ter demônios que você vai ter que enfrentar. How many know that when you got saved, Quantos aqui sabem que quando você foi salvo, you were not born into a comfortable cruise ship? você não entrou num barco que era tranquilinho e te levou até o lugar que você precisava? No. When you were born into the kingdom of God, Quando você nasceu de novo, you were born into a battleship. você entrou num barco de guerra. We are in a battle. Nós estamos numa batalha. When you are in a battle, E quando você está na batalha,
There is a certain posture that you have to have. Você tem que ter uma postura diferente. There is a certain mindset that you Você have to tem que ter uma have. mentalidade diferente na batalha. There is a certain grit that you have to have. É uma maneira que você tem que se portar. It's not based on personality. Não é baseado na sua personalidade. It's not based on color. Não é baseado na sua cor de pele. It's not based on, oh, this is not how I am. I'm just a quiet person. Não é como você falar, eu sou bem quietinho assim mesmo, é meu jeito. But it's based on faith. Mas é baseado na sua fé. Faith. Na sua fé. Faith. Fé. Because the question is, Porque a questão é, do you believe this word? você acredita nessa palavra? Do you believe this Você Bible? acredita nessa Bíblia? If you believe this E se Bible, você acredita nessa palavra, then do what it says. então faz o que essa Obey palavra the fala. word. Obedece a palavra de Deus. Everyone say, I will not run. Fala comigo. I will not run from the enemy. Eu não vou correr do inimigo. Can I tell you, when you are baptized in the Holy Ghost, Vou te falar uma coisa, quando você é batizado no Espírito Santo, one of the main characteristics of the Holy Spirit in your life uma das maiores características do Espírito Santo na sua vida is boldness. é você começa a ter ousadia. Meaning you are not afraid of anything. Você não fica com medo de qualquer coisa. When you are baptized in the Spirit of God, Quando você é batizado com o Espírito de Deus, Acts chapter 1, Atos capítulo 1, Acts chapter 2, capítulo 2, they were baptized eles foram batizados and they went out with power, e eles saíram pelas ruas com poder looking e for the glória. enemy, E eles foram buscar pelos because inimigos, now they had something porque agora eles tinham algo dentro da vida to deles. back up their message. E ali eles tinham algo para Ei! proteger a mensagem que eles iam trazer. In the kingdom of God, E no reino de Deus, it is not just talk, não é falar, it is not just speaking, não é você but pregar. it is demonstration. Say what? It is Mas a demonstration. demonstração, Jesus preached Jesus pregou, and he mas demonstrated. também demonstrou. If he preached on healing, Se ele pregou em cura, he demonstrated ele healing. demonstrou a cura. If he preached on miracles, Se ele pregou sobre milagres, miracles were ele demonstrated. demonstrou milagres. If he preached on finances, Se ele pregou sobre finanças, then finances were manifested. e aí ele manifestou as finanças na vida das pessoas. Why? Por quê? Because the Holy Porque Spirit, o Espírito Santo, he takes the word of God ele pega a palavra de Deus and he begins to bring life to e that ele word. traz a vida à palavra que está na... Life to the word. E ele traz vida à palavra. See, the problem with us, O problema conosco we're speaking our word é que muitas vezes nós falamos a nossa palavra instead of speaking ao God's word. invés da palavra de Deus. Do you remember in Genesis 1, Você se lembra em Gênesis 1 the Bible says, que a Bíblia diz: in the beginning God created the heavens and earth. no início Deus criou os céus e a terra. Verse 2, Verso 2: the Holy Spirit hovered around the o face of the Espírito de deep. Deus parava sobre a face das águas. Verse 3, Verso 3: what does it say? e o que diz? And God E Deus said, falou o quê? Deus let falou. there be what? Ele falou o quê? Que haja. How could it be light? E como poderia haver luz? The Holy Spirit was there O Espírito Santo estava lá, in Genesis 1. em Gênesis 1. But he did not move Mas ele não moveu until he heard God's word. até que Deus falou. When you want to see movement in your life, Se você quer ver um mover na sua vida, you don't have to cry. você não tem que só chorar. You don't have to beg. Você não tem que You don't have to beg. Você não tem que pedir só. You don't have to call the pastors Você não tem que ficar ligando pro pastor perturbando ele. and bother them with your problems. E ficar jogando teus problemas todos em cima do pastor. You don't have to call your uncle and your aunts. Você não tem que ligar pro teu tio, pra tua tia. You can go to God yourself Você pode clamar por Deus pela and palavra que ele begin to diz. speak the E word. você começa a declarar a Speak the palavra. word. Começa a declarar a palavra. Speak the
Começa a word. declarar a When palavra. you speak the Porque word, quando você declara a the devil palavra, will back up. e aí o diabo começa a The devil retroceder. will begin to Ele move começa a retroceder na tua because he vida. has to Porque respond. ele tem que responder To a the word palavra. of God. Ele tem que responder a palavra Hallelujah. de Deus. Aleluia. Speak the word, speak the Declara a word. palavra, declara a palavra. I'm almost done. Estou quase acabando. The next thing that you have to know, A próxima etapa que você tem que saber. if you are going to move in the Se supernatural você quiser mover no sobrenatural and you are going to move and live that lifestyle, e viver esse estilo de vida, when you are praying, quando você está orando, you have to know você tem que saber that your ability to pray que a sua habilidade de oração is based upon your knowledge of the word of God. é baseada no seu conhecimento da palavra de Deus. People who can pray for a long time, As pessoas que conseguem orar durante um período muito longo, they have the word in é them. porque elas têm a palavra dentro delas. People that can only pray for a short period of E time, pessoas que não conseguem orar, ficam agoniadas com 5 minutos, 2 No minutos, word. é porque elas não têm a palavra. no word in their life. Não tem a palavra na vida delas. No word active in their life. A palavra não está ativa na vida delas. Why? Por quê? Because when we pray, Porque quando nós oramos, we pray the Bible. nós oramos a palavra. We pray the word. Nós oramos a palavra. How can you talk to God Como você vai conseguir falar com Deus if you don't know his se language? você não consegue falar a língua dele? God's language A is língua the de Deus é a Bible. palavra dele. His language is his word. A língua dele é a palavra. Example. Exemplo, If my brother here, se o meu amigo aqui, quanto nome? qual é o teu nome? Nipo. Nivaldo. Nivaldo. Nivaldo speaks Portuguese. Nivaldo fala português. I speak English. Eu falo inglês. If I want to talk to Nivaldo, Se eu quero conversar com o Nivaldo, what am I going to have to do? o que eu vou ter que fazer? I'm going to have to learn Eu Portuguese. vou ter que aprender português. So if I want to talk to God, Se eu quero falar com Deus, I got to know his language. eu tenho que saber a linguagem dele. I got to speak his language. Eu tenho que falar a linguagem dele. His word Porque a palavra dele is his é a language. linguagem que ele fala. Hallelujah. Aleluia. Look at the person next to you and say, learn God's language. Fala para a pessoa do teu lado. Aprende a linguagem de Deus. 2 more and I'm done. 2 pontos mais e eu termino. If you're going to move in the supernatural in prayer, Se você vai mover no sobrenatural em oração, you have to focus more on the solution você tem que focar mais na solução than the problem. do que no problema. Many people, when they pray, Muitas pessoas, quando elas começam a orar, they focus on the problem elas começam a focar no problema direto, more than the solution. mais do que na solução. Oh, Lord, help me. You know what I need, Lord. E aí você fala, Senhor, me ajuda, você sabe que eu estou passando, você You sabe o que eu spent preciso. 20 minutes talking about the problem Você fala 20 minutos sobre o teu problema, instead of focusing on the solution. ao invés de focar na solução. Father, I thank you that you are greater than great. E você tem que falar, Senhor, eu agradeço que você I é o thank maior you that de you are the todos. bread of life. Eu agradeço que a tua vida está sobre I thank you that you reign in heaven and earth. eu creio que tu reina sobre o céu e a terra. Because the more you magnify the solution, Porque quanto mais você exalta a solução, the smaller the problem o teu becomes. problema ele diminui. Focus on the solution. Foca na solução, The grand of God. que é a grandeza de Deus, The majesty of God. a majestade de Deus, The glory of a God. glória de Deus. Focus on the solution. Foca na solução. Come on, touch the person and say, focus on the solution. Toca na pessoa do teu lado e fala com ela, foca na solução. My last one, E a última,
And my favorite one is know that your best defense against the enemy, Saber que a sua maior ofensa, your best offense against the enemy, a sua I'm sorry. Your best defense against the enemy a sua melhor defesa contra o inimigo is to be on the offense. é você estar no ataque. Say it again. Vou falar de novo. Your best defense against the enemy A sua melhor defesa contra o inimigo is to stay on offense. é você atacando. Some people, when they pray, Algumas pessoas quando oram, they only pray in response to the devil's attack. eles só oram respondendo os ataques do inimigo. They wait for something bad to happen in your Eles life. esperam algo ruim acontecer. But can I tell you, Eu posso te falar uma coisa? you can store up prayers. Você pode acumular orações. You can store prayers up. Você pode acumular níveis de orações. Sometimes when we pray, Muitas vezes quando oramos, it may be something that may not be happening in the moment. talvez não é algo que esteja acontecendo naquele momento. The Holy Spirit is calling us to pray for something. O Espírito Santo nos chama para que possamos orar por algo. And it may not be something now. E talvez não seja algo que vá se manifestar agora. And the Lord may not reveal everything. E talvez Deus não te revele tudo que está para But acontecer. then next week comes. Mas depois, uma próxima semana pode vir. And we realize Aí entendemos earlier this week, que há uma semana atrás, the Holy o Spirit had us Espírito praying Santo me chamou para orar because there was something coming porque algo ia acontecer. that we had no idea. Algo que eu não tinha ideia. Because God was moving in that moment. Porque Deus já estava movendo ao meu favor antes de acontecer. That's why É por isso you have to stay on the que offense você tem que atacar. every day. Todo dia atacar. Every day. Todo dia atacar. Pray for. Orar. Pray Ora. every day. Ora todo dia. Storing up Para que você prayers. possa acumular oração. Because you never know when you're going to need that prayer. Porque você nunca sabe quando você vai precisar dessa oração. You never know when someone might need to hear your voice. Você não sabe quando alguém vai precisar de escutar a sua oração. You never know when God may use that prayer Você não sabe quando Deus vai usar essa oração to turn everything in your life, para que a tua vida dê um giro, to shift your family, para que a tua família venha se mover, to shift your finances. a tua finança venha haver um mover Come on, nela. everyone say, stay on the offense. Fala comigo. Continue atacando. In America, Na América, in the military, no militarismo, they have a term in their vocabulary. ele tem um vocabulário especial deles. It's called preemptive strikes. Preemptive strikes or pre-strikes. Se fala como pré-ataque. So basically what it means is O que é, mais ou menos, if they smell or sense anyone trying to attack America, quando eles têm uma sensibilidade de entender que alguém está tentando atacar a América, before they attack, antes que eles venham atacar, they attack first. eles atacam antes. One of my favorite cultures to watch pray E uma das minhas culturas favoritas de assistir in the nation of Africa, na nação da África, like Ghana, Nigeria, Gana, Nigéria, when they begin to pray, quando eles começam a orar, you see such intensity você vê tanta intensidade and activity during their prayers. e atividade durante a oração deles. Why? Por quê? Because they have a lot of witchcraft. Porque eles têm tanta feitiçaria lá, They have a lot of witch eles doctors. têm tantos feiticeiros, They have a lot of people doing black magic, white magic. tanta magia negra, tanta coisa que eles têm que enfrentar todo dia. And the reason prayer is so important, E a razão de a oração ser tão importante para eles because the more you begin to pray, é que quanto mais ora, the more God fills you of himself. Deus ele te enche mais dele. To overcome what's trying to overcome you. E você consegue
ultrapassar, romper aquilo que está tentando te vencer. To where you begin to pray. E aonde você começa a orar. Você começa a orar em línguas. O remasande ramazeriaba uripatalabasa o remasielalamandoriama. All of a sudden you come out E daqui a pouco você sai daquela Full of oração God, e você está cheio de Deus. looking for the witch doctor. E você começa a buscar quem Looking está for tentando any fazer magia opposition. negra contra você. Você está começando a Because buscar now quem you está have tentando te power. afetar. Porque Now você you tem have poder power. agora. Você tem o Now poder. you have Mas power agora você tem o poder to contigo. deal with the enemy E agora você pode lutar and his contra o inimigo. forces. E qualquer força que tenta te Come on, vencer. stand on your feet Fica tonight. de pé essa noite. We're going to pray that the Holy Spirit Nós vamos orar para que o Espírito Santo, will begin to activate people tonight. que venha ativar a vida de oração de algumas pessoas essa noite. That some of you that are in here, Porque muitos chegaram aqui that your prayer life will begin to go to a new level. e você deseja que a tua vida de oração vá a um outro nível. To where this whole sanctuary will be filled Aonde esse santuário vai estar cheio da sua oração. with people that are not waiting for the beginning of E service, pessoas não vão esperar para que o culto comece, but they brought with them prayer. mas eles vão trazer de casa as suas orações. They brought with them fire Eles trouxeram de casa o fogo para esse tempo. because they understand Porque eles entenderam when the power of God que comes, quando o poder de Deus vem, the devil must leave. o diabo sai correndo na The mesma devil hora. must leave. O diabo tem que fugir. Sickness must leave. A enfermidade tem que fugir. Depression must leave A depressão tem que fugir. because of the presence of Por God. causa da presença de Deus na Come sua on, lift vida. your hands. Levanta a sua mão.